Olá, você está no canal Alma Luz, seja muito bem-vindo. Todos vocês que acompanham já com a gente ou aqueles que eventualmente estejam aí pela primeira vez, obrigada pela presença, ficamos muito felizes de poder compartilhar esse momento tão especial. E gostaríamos de convidá-los, porque a gente gosta aqui de companhia, elevar a vibração em conjunto, fazendo cada um a nossa parte e ajudando o nosso planeta que, olha, tá precisando. Vamos lá? A gente então começa lendo um livrinho de mensagens, leio sempre o Vinha de Luz, sempre até acabar, né? Claro. Vai chegar uma hora que eu vou mudar de livro. Mas a gente também segue de forma sequencial e estamos hoje na mensagem de número 29. E a mensagem se chama Guardemos o Coração. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Essa frase está no Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 8. E se você, como eu, nunca tinha ouvido a palavra dobre na vida e teve que buscar no dicionário, ela significa falso, dúbio, indeciso. Então, o homem de coração indeciso é inconstante em todos os seus caminhos. Poderia ser colocado dessa forma também. Vamos à mensagem. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolhimento, podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se, em via de regra, aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos, perde o tempo em desespero inútil. No prazer é incontido, na dor é revoltado. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua a indisciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor coração firme e terno para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Muito bem. Sobre a palavra dobre ainda, eu não sei se é dobre ou dobre. Me desculpem vocês aí que provavelmente sabem e estão rindo da minha cara agora. Pode ir. Mas vamos lá, nossa oração então. Convido a todos a fecharem os olhos, a irem respirando profundamente, permitindo-se envolver pelos eflúvios de amor e de luz que nós recebemos aqui nesse momento da espiritualidade amiga, que prepara o ambiente para permitir uma maior conexão da nossa parte com as luzes que estão sobre nós, querendo sempre nos instruir. E em unindo os nossos pensamentos e sentimentos, nós elevamos uma prece ao nosso Mestre Jesus. Ao nosso Mestre, nós agradecemos a oportunidade que temos, renovada, de estarmos aqui, em seu nome, buscando entendimento, conhecimento, paz de espírito. Gratidão, Mestre, pela paciência para conosco, pela renovada misericórdia, pelas lições sublimes que nos despertam, que nos anima
ao movimento, que a gente pelo menos dessa vez faça o movimento na direção correta, a direção do seu amor, a direção da luz, a direção da renovação do nosso ser em busca do homem novo. Nós pedimos que o Senhor nos instrua, nos inspire, nos proteja e guarde essa noite e sempre, para que o nosso entendimento da lição de hoje seja o mais profundo possível. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre. Muito obrigada, que assim seja. Ai, meninos, então vamos lá. Nós estamos fazendo a leitura sequencial dos evangelhos, iniciando então pelo primeiro, Evangelho de Mateus, e estamos no capítulo 3, tendo lido já os versículos de número 1, 2 e 3, que estão no bloco Pregação de João o Batista, e entraremos hoje então na leitura do versículo 4, que diz o seguinte: E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Eles estão, claro, se referindo a João Batista, e como a gente já identificou, né, nos versículos anteriores, ele é a voz que clama no deserto, né? Ele está endireitando as veredas para a passagem do Senhor. Um caminho, um trabalho árduo, porque ele está semeando em corações de pedregulhos. Não é uma terra fértil. O mais interessante é saber que ele está semeando para o futuro. A mensagem, ela não necessariamente vai brotar, né? A semente que está sendo plantada não necessariamente vai brotar naquele período em que ela foi dada. Sim, alguns corações já a reconhecem de pronto, felizmente, afinal de contas precisava disso para que a mensagem chegasse até os nossos dias, mas a grande maioria das pessoas estavam fechadas, mais do que hoje, e olha que hoje elas estão bem fechadas, mas elas estavam, a grande maioria, fechadas, muito ainda respeitando e dando valor mais à forma do que ao conteúdo, né? Valor às revelações que instigavam a vaidade, o povo prometido, nós temos os profetas, Deus falou com Moisés, que era, né? Então, assim, toda essa exacerbação do ego já era muito presente naquela época e continua até hoje. Mas talvez até por isso a imagem de João Batista vindo abrir esse caminho da forma como foi, faz a gente pensar, porque ele viveu uma vida de forma muito disciplinada e austera. Ele ia para o deserto, ele jejuava, ele comia mel e gafanhotos. E isso, né, e se vestia com peles de animais, de camelo. E falava para as pessoas, clamava no deserto, independente se as pessoas estavam olhando, escutando, entendendo. Ele falava, ele era um verdadeiro profeta. E isso é tão importante da gente trazer para o nosso dia a dia e tentar se conectar com essa personalidade e a
a mensagem simbólica que ela traz para a gente, porque essa disciplina que ele exercia na vida dele é muito daquilo que falta na nossa. Primeiro porque ele traz esse desapego à imagem, esse desapego ao ego, né? Ele não se importa com o que as pessoas vão pensar dele, vão falar dele. Ele coloca o dedo na cara, a gente vai ver mais pra frente, né? Vocês provavelmente já sabem até do que eu tô falando, mas ele não tem medo, não. Ele enfrenta. E isso é algo que lembra aquela forma de ver a vida que a gente está tendo mais contato atualmente, que diz respeito à autenticidade. A gente tentar ser a gente, o nosso ser essencial, aquele que nós temos dentro da gente, ao invés de ficar querendo se parecer com uma pessoa, ou falar como uma outra pessoa, ou se encaixar para se adequar ao meio, ou se vestir de uma forma para ser aceito. Não era isso. João Batista não estava nem aí. Isso é autenticidade. É você se conhecer a ponto de saber o que te faz feliz e viver aquilo, independente do que os outros vão falar. Claro que nesse aspecto a gente pode ir para caminhos, né, um pouco tortos, porque a pessoa, se ela for fazer só aquilo que ela quer, dependendo do nível evolutivo que ela alcançou, ou que ela ainda não alcançou, pode descambar aí para comportamentos, né, meio desviados. Mas mesmo assim, o viver a autenticidade, ainda que por caminhos tortos, vai fazer com que um dia a pessoa retorne, né, conscientize-se da necessidade de disciplina, né, de autodisciplina, de autotransformação, e vai fazer com que essa característica já esteja nela. Então faz com que seja mais fácil ela exercer na polaridade mais positiva da autenticidade. Então eu acho que essa é uma lição muito importante da vida de João Batista, é essa capacidade de se demonstrar como é, porém nunca esquecendo que a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. O meu livre-arbítrio vai até a fronteira que inicia o livre-arbítrio do outro. Então eu não posso culpar a minha autenticidade para ser ríspido, para ser mal educado, para ser franco, aquela franqueza que machuca, aquela franqueza que fala, mas eu sou assim mesmo, eu falo na cara. É isso que a gente estava falando, né, da polaridade para o lado da sombra, vamos colocar assim. Porque a gente tem que colocar o mel nas palavras, a gente tem que colocar a caridade na hora que a gente estiver conversando com as pessoas, porque sempre, né, com a empatia de se colocar no lugar delas e perceber como que seria, né, se a gente estivesse escutando. Às vezes a gente tem realmente que falar uma verdade, mas a gente não precisa ser grosseiro, a gente não precisa ser impertinente, a gente não precisa ser,
sabe, não, sem noção. Pô, tenha noção. E a segunda característica, então, dele é a disciplina, que é também uma coisa que falta muito nos dias de hoje, porque a gente a gente se acostumou com uma coisa que causa muito mal, que é assim, ó, a gente às vezes, né, tem um trabalho muito estressante, um chefe mala, uns colegas, né, que querem puxar o tapete, sei lá. E aí a gente chega em casa e a gente, ai, não, eu mereço. A gente até fala, né? Eu mereço. E aí você preencha, né, as lacunas. Eu mereço 3 pontinhos. Eu mereço, né, o chocolate, eu mereço comprar alguma coisa nova, eu mereço fazer uma viagem, eu mereço, sei lá, normalmente tem a ver com gastos, né? E aí a gente vai alimentando um comportamento indisciplinado para prover para a gente um mínimo de satisfação num dia pesado, né? Num dia de estresse, nervoso, irritação, e aquilo acaba tampando um buraquinho, bem ou mal, mas normalmente é por ali, por alguns instantes, não é uma sensação duradoura. E a gente vai repetindo esse comportamento. E aí a gente vai estragando dentro do nosso ser, né, da nossa personalidade, a capacidade de exercer a disciplina, de exercer o autocontrole, de saber falar não, de saber a hora que não precisa mais, chega, de ter um pouco mais de autocontrole em todos os campos da vida, em todos os campos. Isso que eu tô falando, a gente pode levar para qualquer, por exemplo, vício. Qualquer vício que existe, ele pode ser também relacionado a esse desejo de se recompensar por, né, coisas que estão acontecendo na vida. O exemplo do emprego também pode ser substituído por qualquer outra coisa que, né, tragam essa sensação de eu estou sendo penalizado, ou está muito duro para mim, ou é muito difícil a minha vida. E aí entra uma série de coisas, né, que é esse nosso vício também de se olhar sempre como vítima, como coitadinho, como olha como eu sofro, eu preciso disso, eu mereço, olha que difícil que é a minha vida, me dá isso aqui que eu mereço, né? E João Batista, ele vem mostrar pra gente uma outra face disso tudo, né? Ele é austero, ele vive a vida dele lá muito regradinha, porque a função dele é muito maior do que a vida dele, a personalidade dele, o ego dele. E é claro que eu não estou aqui falando que a gente tem que virar um João Batista, nem se privar do que a vida pode nos oferecer. Mas é uma lição querendo mostrar o que realmente importa. E João Batista focou no que realmente importa, ao ponto de que Jesus, posteriormente, mais lá para frente, vai se reportar a ele como, entre os nascidos de mulher, João Batista foi o maior. Ele fala mais ou menos nessas palavras, né? Então, se a gente está buscando Jesus, se a gente está querendo se elevar espiritualmente, se melhorar espiritualmente, possibilitar em nós o exercício de ferramentas que todos nós temos lá dentro, mas que ainda estão escondidinhas pela nossa falta de uso.
Se a gente quer encontrar isso dentro da gente, a gente tem que começar a buscar. E aí as ferramentas, o Evangelho dá aqui o norte, ele dá aqui as diretrizes, as instruções. Não precisa ser como João Batista, não precisa, mas um passo nessa direção a gente tem que dar. Porque essa é a direção. Você não precisa ser como João Batista, mas se fosse, já estaria, ó. É, gente, não dá para escapar. Não dá para escapar. A porta é estreita. Estão lembrados? Pois é. Bom, vamos finalizando por hoje. A gente vai fazer a nossa oração de encerramento. Se vocês tiverem água para fluidificar, coloquem à disposição, tá bom? A gente vai pedir por elas também. Amado Mestre Jesus, gratidão mais uma vez por termos acesso às informações que vêm do seu Evangelho, por termos a bênção de receber a inspiração para trazermos alguma luz dentro daquilo que a gente é capaz de exteriorizar a respeito da mensagem, que ela possa nos despertar de alguma forma, ligar algum botãozinho dentro de nós que faz com que a gente se conscientize cada dia mais sobre a necessidade de autotransformação. Nós pedimos, Mestre amado, por favor, por nossas águas, que nós colocamos à disposição aqui essa noite para serem fluidificadas, que elas possam receber do influxo amoroso do nosso Pai amado todo o equilíbrio, toda a paz, toda a saúde, toda a luz que nós somos capazes de receber, que cada um de nós possa receber exatamente aquilo que está precisando. E em unidos aqui que estamos nesse momento, nós pedimos pelo nosso planeta inteiro, por cada país, independente da religião, independente da forma de pensar a espiritualidade, independente se estão encarnados ou desencarnados, que todos possam receber um momento, um lapso de lucidez para entenderem e perceberem a necessidade de se entregar a essa força maior do que a gente, que está ao nosso lado o tempo todo, só esperando a nossa movimentação na direção dela para estender os braços e nos auxiliar. Que cada um de nós nos lembremos que não estamos sozinhos, que somos sempre amparados e protegidos e que possamos, ao nosso turno, sempre que possível, compartilhar essa nossa forma de ver a vida com as pessoas que caminham com a gente. Sem proselitismo, mas sempre que perguntados, que possamos ter a coragem de compartilhar os nossos pontos de vista e sempre que possível falar de Jesus. Mestre, nós agradecemos mais uma vez, ser conosco hoje e sempre. Muito obrigada e que assim seja. É isso, pessoal, a gente se vê na próxima. Tchauzinho.